mudar de assunto, falar agora do Claudinho, porque assim, gente, olha, eu vou dizer para vocês, essa negociação, ela já tá, eu acredito que enchendo o saco de muita gente, mas o Flamengo se mantém na esperança de renovar, de contratar o Claudinho. Ponto. Ontem, quando o Marcos Braz chegou aqui em São Paulo, ele desceu do ônibus falando no celular. Aí tinha um monte de torcedor e tal, e um torcedor pegou e falou assim: ô Marcos Braz, tá falando com o Claudinho? E aí ele disse: já falei mais cedo. Ou seja, o Marcos Braz afirmando que mantém contato com o jogador, e durante a semana ele já tinha falado que não desistiu do jogador, que não retirou a proposta e que não vai sair da negociação, que vai até o final nessa negociação, até onde der. Ou seja, dentro do Flamengo hoje existe a esperança de acerto com o Claudinho. Dentro do Flamengo hoje existe a esperança de um final feliz com o Claudinho. Dentro do Flamengo hoje existe essa esperança. Agora, o que vai fazer andar ou não é o pessoal lá do Zenit aceitar a proposta do Flamengo, aceitar a pedida do próprio Claudinho, que já pediu para ser negociado, que não aceitou a renovação de contrato, que manteve a vontade de ser negociado. E aí, meus amigos, eu vou dizer para vocês, o Flamengo, dentro do Flamengo, a fala, as conversas, é de muito entusiasmo por um desfecho positivo. Aguardar para ver o que vai acontecer. O Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca, e com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar, e todos sabem, é público, no Flamengo também tudo acaba se tornando público e vaza. Como é que é, Pascoal? Pascoal tem uma frase que é maravilhosa. Nada, como é que é? Nada vaza por acaso. Não, eu achei assim, vazou uma notícia. Não vaza sem querer. Não vaza sem querer. Sempre tem um motivo. É muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho. A gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso, vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Porque eles estão dificultando o negócio desde a janela passada. Eu já vi o interesse do Flamengo anterior, em que, não sei o que você pode trazer de valor e de negociação para a gente, mas assim, o que falta? Porque a gente sabe que o jogador já expressou vontade de voltar. O interessante é que, para a nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Mas, assim, claramente, eles gostam do jogador, a gente entende que eles gostem do jogador, porque é um jogador realmente diferenciado e não querem abrir mão do jogador. Então, é aquela história, eu quero tanto, você paga tanto, ele diz assim, eu quero mais tanto. Então, para não chegar. O produto foi ficando mais caro, né? Produto mais com todo caro, respeito ao Claudinho, obviamente. Então vamos ver se a gente consegue manter naquilo que a gente tinha. Mas isso é uma negociação em curso, vamos esperar para ver. Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já convertei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. É claro que quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve. Mas isso é um fato.
Agora, a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já foi já veiculado e tudo, ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento. Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido, a decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, claro. sim. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. A gente não tirou ela da mesa. Eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, entendeu, tendo... Eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto, e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente do fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo então, pode, sendo bem franco com você, a resposta é sim. Isso, né? Exatamente. Você está falando uma coisa que esse rapaz aqui do lado, ele viveu a vida inteira. Exatamente. Porque ele gostava de fazer contrato só de um ano. Desde que eu conheci ele jogando na Ponte Preta. Ele gostava de fazer contrato de 1 ano. Sabe por quê? Jogava muito. Então ele sabia o seguinte, eu jogo só 1 ano, é o seguinte, no próximo eu vou estar ganhando mais. Mas é para os dois lados, né? Assim, era uma ideia assim, bom, se eu não estiver entregando o que se espera de mim, o clube tem direito, né, de seguir um outro caminho. Sim. Se eu estiver entregando o que se esperava, eu tenho a chance de ter um outro reajuste. Eu acho que o Gabigol ele pode olhar para esse cenário, porque o Flamengo pode oferecer para ele também. O Flamengo tem um elenco qualificado, o Flamengo vai brigar por todos os títulos, ele tem competência e qualidade para que, por exemplo, nessa nova renovação, o futebol dele ressurja, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Então, a gente sabe como é que é a negociação, mas acho que vale o papo, porque, como o presidente falou, né, o tamanho o que o Gabigol representa para o Flamengo é algo que reconhece de ser isso. construído. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e sou gratíssimo por tudo que ele já construiu e fez para a história do Flamengo. Presidente, eu queria te fazer uma outra, eu vou voltar só um pouquinho, mas eu vou voltar no estádio. Só uma pergunta que fica dentro de mim, assim. E eu vou no Maracanã muito, né? E aí uma das reclamações do torcedor do Flamengo é, enfim, o preço de ingresso, enfim, é um tema que o torcedor toca sempre. Esse novo estádio, presidente, ele vai ter uma área destinada com preço mais barato, porque assim, eu acho que
O torcedor do Flamengo merece isso, a gente sabe a formatação do torcedor, né? De clubes de massa, não é só do Flamengo, mas que abrangem vários poderes aquisitivos. Mas esse novo estádio vai ter uma área destinada com preço mais em conta para que esse torcedor, né, raiz que a gente fala, volte ao estádio? Excelente também pergunta, Fábio. Assim, deixa eu te dizer, vai ter, a gente planejou, isso ainda é um estudo preliminar que a gente tem, mas fazer 2 áreas assim, populares atrás dos gols e em pé. Legal. Até porque a nossa gostam torcida, disso. na verdade, só assiste o jogo em pé atrás do gol. Então, assim, já fica com locais em pé. O Corinthians ali. fez isso, né? Tirou as cadeiras. O Grêmio tirou as cadeiras também atrás do gol e ficam as torcidas. Exatamente. Então para que tirar as cadeiras? Nem coloca, entendeu? Ou seja, já facilita a situação. A ideia é ter um setor... Deixa a obra mais barata, né? Mais barata, Porque... exatamente. Então vai ter um setor atrás de um gol com 14 mil lugares e atrás do outro gol também com 9 mil lugares. Então esse. E nesses locais a gente quer fazer com ingressos mais baratos e que vão ficando eventualmente mais baratos com o tempo à medida em que haja, vamos dizer, maior frequência. do torcedor. Então aquele torcedor raiz que vai sempre e tal, ele vai poder ter inclusive descontos por causa disso. Essa é a ideia. Porque, na verdade, o que a gente, estudando aí outros estádios do mundo e tal, o que a gente viu é que existem segmentações de locais para você assistir no estádio, que se você fizer bem planejada, você pode endereçar a um público, vamos dizer assim, que quer um pouco mais de conforto, de luxo e tal. Claro. E a experiência, né? Que se vende hoje, a experiência esportiva. E o valor agregado que você acaba tendo nesse ingresso é muito maior. E possibilita você reduzir o... Não é no ingresso do torcedor raiz que vai estar lá impulsionando e gritando pelo time, que conhece todas as músicas, que vai lá... não é ali que a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro naqueles ingressos com um pouco mais de serviço associado e tudo isso, que às vezes é vendido inclusive para empresas, não para pessoas físicas, mas entendeu? Para pessoas jurídicas que têm interesse em fazer marketing de relacionamento e tudo isso. É mais o setor corporativo, né? Perfeito, Sim. perfeito. Setor corporativo, que muitos estádios que foram construídos, inclusive no Allianz, né, tem esse setor corporativo. Agora, presidente, eu fico com a seguinte impressão. Nesse ano, o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Já ganhou o Campeonato Carioca. Tem um resultado muito a favor, que eu acho que o Palmeiras não consegue reverter, mesmo jogando em casa na Copa do Brasil. Tem Libertadores da América, um jogo na altitude, já sabe como é que é jogar contra o Bolívar, porque já sabe, conhece o adversário. O senhor quer abraçar tudo ou acha que não dá para abraçar tudo isso? Excelente pergunta. Quando a gente planeja, assim... Tudo é pouco pra gente. Você esqueceu o Mundial. Entendeu? Assim, mas o Mundial é 25, por exemplo. Mas, por exemplo, classificar para o Mundial de 25. A gente e tem o do meio do ano, né? O Mundial do meio do ano. E tem a Taça Intercontinental. Porque vão ser duas coisas diferentes, a gente ainda não né? sabe qual vai a data que vai ser, como vai ser, porque ainda estão discutindo se vai dar tempo para classificar ou não vai dar tempo para classificar. Eu ainda não... Se esse ano entra como para classificação por Super Mundial, né? O vencedor da Copa... Libertadores, sim, vai ser o 4º classificado para o Super Mundial. Super Mundial, que é no meio do ano. Os dois serão por ranking. Mas tem a Copa Intercontinental. Isso, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas assim, a gente pensa grande aqui, cara, a gente não pensa pequeno, não. Eu fiquei só no âmbito nacional, o senhor mas já tá a projeção pensando... é só de títulos, porque são competições grandes que vão requerer... Gente, vamos ser francos, a gente sabe que é dificílimo a gente conseguir assim, em 2022 nós conseguimos ganhar 2 competições, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores. Em 2019 nós ganhamos também a Copa Libertadores e ganhamos o Campeonato Brasileiro. Mas assim, a gente quer disputar tudo. A mentalidade é importante. O objetivo é disputar tudo e por isso que a gente fez um elenco super reforçado. A gente sabe que o calendário é mortal e os nossos jogadores até
em datas que a gente imagina que a maioria dos grandes clubes vão ter seus jogadores descansando, que na data FIFA os nossos jogadores vão estar sendo convocados, muitos deles sendo convocados, então eles nem isso vão ter, esse descanso e a possibilidade de ficar treinando para poder complementar os jogos que ainda faltam dos demais campeonatos. Tudo isso são desafios adicionais para quando a gente tem um plantel qualificado e está disputando todos os campeonatos ao mesmo tempo. Mas a resposta para essa sua pergunta será sempre: eu quero tudo. Fala, nação, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like no canal Paraquedista Rubro Negro. Esse daí foi mais um react com informações do nosso Mengão. Lembrando que além do jogo do Flamengo, ainda tem mais 4 jogos hoje pelo Brasileirão. Eu vou trazer para vocês às 16 horas, Vitória e Cuiabá, lá no Barradão. Às 19 horas, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, em São Januário. Às 20 horas, Atlético Goianiense e Botafogo, no Antônio Ascioli. Às 20 horas, Criciúma e Atlético Mineiro, no Heriberto Rilse. E às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e São Paulo. Um jogo aqui que nós devemos ficar atentos é o jogo do Botafogo contra o Atlético Goianiense. Botafogo que está empatado com o Flamengo nos números de ponto, ambos com 40, porém o Flamengo no critério de desempate, que são o saldo de gols, o Flamengo está na frente. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!